Sim, você faz ter o prazer de conversar hoje com o Dr. Luiz Carlos Moro, advogado trabalhista, foi presidente da ABRAT, já foi representante dos advogados trabalhistas brasileiros na Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas. E nós vamos conversar com ele aqui um pouco para a TV Cefaz. Bom dia, como é que está, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês, é uma honra para mim, grande prazer. Bem, doutor Luiz Carlos Moro, ontem o senhor fez uma palestra muito interessante falando da contradição entre a globalização e um outro tema que o senhor abordou, da globalização. O que é esse termo, globalização? Por que o senhor teorizou ele ontem? E qual é a contradição que existe entre os dois temas? Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço para todos os companheiros do Cefaz. É importantíssimo que a gente se reconheça enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora, independentemente da condição de servir ao Estado, servir ao público ou servir ao capital privado. Parabéns aos companheiros do Cefaz, é uma honra conversar com vocês. Vendem-nos a ideia de que a gente vive num mundo globalizado. Mas é um mundo globalizado com muros, com fronteiras, com permissões, com vistos, em que não há trabalho formal para todos e há cada vez menos. É um mundo de exclusão, não é um mundo de inclusão. Me parece que o que está de fato globalizado é o mal-estar. O que está de fato globalizado é o direito do capital de ir para onde ele quiser. E principalmente o direito do capital de não ir para onde ele não quiser. E é por isso que a gente tem situações como de alguns países africanos, em que a globalização ali não é nenhuma cogitação, porque o capital não vai para lá. Ninguém vai para o Sudão do Sul, a não ser a indústria de armas. Ninguém vai para o Mali. As pessoas disputam onde o capital está. E por isso me parece o conceito de globalização um conceito artificial, um conceito falso, um mito dentre tantos mitos que a gente tem se visto forçado a acreditar. E globalização é um neologismo, uma brincadeira com a globalização, que quer passar a mensagem de que afora o mal-estar e esse desejo do capital de estar aonde quiser, do jeito que quiser, tudo mais é fracionado, é dividido, é contido em glóbulos e separado, com um propósito claramente excludente e não inclusivo. Essa é a sociedade que nos caracteriza nesse momento, não só no Brasil, embora o Brasil seja um exemplo muito eloquente, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro fracionado, dividido, isso se dá também entre a classe trabalhadora. É isso que eu queria falar com o senhor. Os trabalhadores também introjetaram esse conceito. Totalmente. Eles estão capturados psicologicamente, inclusive por essa ideia mitológica de uma globalização que permite que qualquer um seja, a partir do seu telefone celular, um ator global, a partir do seu ator global nos dois sentidos da palavra ator global, alguém que atua globalmente e que tem a possibilidade de ser o seu próprio emissor televisivo, quando na verdade nós nos fracionamos e a tendência, ao invés de se globalizar, é de se fracionar até chegar ao individualismo absoluto. Com isso a gente se alija dos nossos coletivos, se alija da nossa classe, se alija da luta que não pode prescindir da ideia de solidariedade entre nós. Nós precisamos nos ver mais uns nos outros, olhar o mundo pela perspectiva do outro e não a partir da sua própria perspectiva e querer impor a própria perspectiva aos demais. E é isso que esses aparelhinhos têm incentivado. O que os americanos chamam de broadcast yourself. O sujeito que se acha a própria ABC ou a NBC ou a Fox norte-americana
e passa a ser uma agência de notícias. Nós não somos agências de notícias, nós somos indivíduos absolutamente sociais. E ou nós nos relacionamos com as nossas identidades e com as identidades com as quais nós nos solidarizamos, ou o mundo tende a ser um exército de pequenos glóbulos fracionários que não se conectam, a não ser nos momentos de tensão e de disputa por recursos públicos, recursos privados. E esse talvez seja um mal dos nossos tempos. Não é à toa que hoje a indústria de fármacos, a indústria farmacêutica, que já conhecia os medicamentos antidepressivos desde a década dos anos 40 do século passado, mas que naquela ocasião chegou à conclusão de que não deveria lançar os antidepressivos porque eles não venderiam. O mundo era mais feliz no pós-guerra. E somente a partir dos anos 70 é que se globaliza a ideia de mal-estar. E hoje o mal-estar é uma indústria. E a indústria farmacêutica vive do mal-estar. E a gente precisa desenvolver mais o nosso conceito de solidariedade. Solidariedade a partir da ótica do outro e não a partir da nossa própria ótica. É nessa linha do fracionamento que a nova legislação trabalhista se impôs? Totalmente. A legislação trabalhista é um exemplo absoluto da ideia de fracionamento. E faz com que o direito do trabalho, que deveria regular as relações de trabalho de um modo amplo, geral, abstrato, seja cada vez mais um direito também globalizado, fracionário, de um trabalho somente formal, que hoje corresponde à minoria do mundo do trabalho, a um tal ponto em que hoje se supõe que alguém que tenha um emprego estável junto ao poder público não seja um trabalhador, seja um privilegiado, quando a lógica da relação entre o servidor público e o Estado que lhe toma o serviço é exatamente a lógica do tomador do trabalho e do trabalhador num país capitalista. O fato de ser servidor público não implica em que esse trabalhador seja alguém que se aproprie do capital. Ele continua debaixo da mesma lógica de exploração do trabalho, um trabalho que detém uma nobreza de servir a outro, um trabalho naturalmente solidário, o de servidor público, mas que é visto como um privilégio e apontado, indigitado, acusado como se fosse um privilegiado, quando na verdade é apenas um trabalhador em busca do reconhecimento dos seus direitos, que são válidos, que são legítimos, declarados por lei. E infelizmente a situação de ilicitude no Brasil, que é chamada de informalidade, adquiriu uma expressão tamanha, uma largueza tão ampla, que o trabalho em condições mínimas legais passou a ser privilégio, enquanto o normal, o que graça, o que a gente mais vê, é o trabalho em condições de ilicitude. Essa legislação trabalhista que foi tão modificada nos últimos 2 anos com a lei da terceirização, com a própria reforma trabalhista, qual é o desafio que os advogados trabalhistas e os sindicatos têm diante dessa nova realidade? O primeiro desafio é como fazer com que os fatos não fujam do nosso direito. O direito do trabalho está fixado num determinado campo de aplicação do trabalho subordinado regular e os fatos fugiram, digamos, desse terreno. Nós tínhamos um terreno e os fatos estão indo embora desse terreno. E o que está havendo hoje são esses fenômenos do trabalho tecnologicamente mediado, trabalho por aplicativos, trabalho que não se encaixam no conceito clássico de subordinação. A legislação trabalhista, infelizmente, passa a reconhecer essas modalidades de trabalho, mas reconhecer com uma depreciação, com um decréscimo do nível de garantias.
Isso também me parece muito grave, porque é o direito do trabalho cedendo à lógica do desprestígio do trabalho. Isso é o antidireito do trabalho e não o direito do trabalho. Quando a gente passa a reconhecer como figuras legais trabalhos precários, sem garantias, sem um suporte, um colchão da solidariedade social, sem a atuação do Estado para atribuir um certo grau de civilidade para essas relações, infelizmente a gente passa a incorporar a barbárie no direito e não fazer com que o direito reduza os espaços de barbárie, mas é a barbárie que está reduzindo os espaços de direito. Diante disso, é cada dia mais imperativa a necessidade de solidariedade entre os trabalhadores? Não há a menor dúvida, não há a menor dúvida, e mais do que isso, a necessidade de nós reconhecermos a essencialidade do trabalho de auditores fiscais de todos os matizes, de todas as searas. Nós vivemos num mundo que precisa fundamentalmente de inspeção. Um mundo que precisa de olhos para saber quem no mundo se desvia desse conceito de humanidade e passa a se reger exclusivamente pelo interesse de acumulação. Isso se dá na sonegação fiscal, no desrespeito às normas trabalhistas, no desrespeito às relações humanas, no desrespeito às questões identitárias, no preconceito, no prejuízo. E uma sociedade com esse grau de ausência evolutiva precisa de união, de solidariedade e de luta. Luta por educação, luta pela quebra dos preconceitos, luta pelo cumprimento de uma ordem legal que seja viabilizadora do trato civilizatório entre todos nós. Nós precisamos de menos sonegadores, menos pessoas que fogem dos substratos mínimos de imposição da lei para que a sociedade tenha um pouco mais de paz. Agora, enquanto não houver a instituição desse respeito, nós só podemos ter uma conduta de associação, e associação independentemente da nossa integração identitária, associação pela solidariedade. Eu não preciso ser negro para apoiar a causa negra, eu não preciso ser mulher para apoiar a causa das mulheres, eu não preciso ser servidor da Fazenda do Estado da Bahia para apoiar as lutas do Sindicefaz. A gente precisa mais de se reconhecer um no outro e se apoiar mutuamente. É isso que nos faz humanos, é isso que faz da gente produto da civilização e não produto da natureza apenas. Doutor, muito obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Prazer estar com vocês e falar com vocês. Foi um prazer também. Obrigado.